Vamos falar do Musk e do Trump. Vocês falaram rapidamente ontem depois, o que o Elon Musk, quando o Elon Musk fez o tweet falando do Epstein Files, né? E, enfim, ele continuou perpetuando essa briga. Veio isso aqui, ele pedindo o impeachment do Vamos lá, Trump. isso é de quando? É de ontem, né? Isso. Musk pede impeachment de Trump e diz que o programa da SpaceX será desativado. A acusação ocorre em meio à troca de farpas nas redes sociais entre o presidente dos Estados Unidos e o bilionário dono da Tesla. Gente, isso aqui é muito importante, inclusive recomendo. A gente botou essa valete aqui, né? O novo xadrez mundial, porque ela trata desse Trump imperial e dos problemas desse Trump imperial, tá? Vamos lá. Elon Musk pediu impeachment do presidente Donald Trump em meio a uma troca de farpas entre os dois bilionários. Sim, Musk botou em resposta a outro usuário que escreveu: presidente versus Elon, quem ganha? Aposto no Elon, Trump deveria sofrer impeachment e J.D. Vance deveria substituí-lo. Em outra publicação, Musk escreveu: em vista da declaração do presidente sobre o cancelamento dos meus contratos governamentais, a SpaceX começará a descomissionar sua nave espacial Dragon imediatamente. É só isso? É. Basicamente, só reproduziram o tweet Bom, dele, né? Olha só, galera. Primeiro, vamos tentar fazer uma análise bem completa sobre o assunto. Digite vocês querem que eu me aprofunde nisso, ou vocês querem que eu passe e vá falar de pesquisa Quest. Vamos lá, digite vocês querem que eu me aprofunde, que eu posso aprofundar, gasto uns 10, 15 minutos, ou 2 eu vou pra Quest. Assim, tá bem pau a pau, um tá ganhando por não muito. Vamos aprofundar um pouquinho sobre esse assunto aqui. Entenda uma parada, né? A direita norte-americana, a direita maga, pra colocar aí, ela surge como um fenômeno populista, tá? É muito parecido com o Brasil nesse sentido, uma revolta das classes médias contra um elitismo que as mantinha, vamos dizer, meio que sem ter sua visão de mundo e sua perspectiva de América representadas, inclusive pelos seus próprios políticos, que seriam os políticos do Partido Republicano. Então a revolta maga é uma revolta contra o Partido Republicano, coloca o Donald Trump no poder e aí eles esperam um governo populista que cuide dos seus anseios. Emprego e tocar imigrante pra fora. Em grande medida é isso. Eu não quero imigrante, tá? Bota esses imigrantes pra fora e eu quero emprego e grana pra mim. Eu não quero inflação, basicamente isso. Cara, isso é uma preocupação de um branco americano, né? Em grande medida é isso. Era uma coisa meio burra? É meio burra, igual o bolsonarismo também era uma coisa meio burra. Ambos tinham algum tipo de substrato intelectual, oriundo nos Estados Unidos da turma, na época do Steve Bannon, e da turma aqui no Brasil, da turma do Olavo, né? Inclusive depois eles se encontram, né? Quando o Trump ganha 16, o Bolsonaro ganha 18, aí você tem um encontro das turmas ali e tal. Inclusive eles têm uma fusão, uma espécie de grupo internacional. Mas o Trump perde a eleição, tá? E a real é que a elite que eles tinham, não só empresarial, mas intelectual, não era suficiente. Igual o olavismo jamais seria suficiente no Brasil. Você tinha um cara que já tinha apoiado o Donald Trump nas eleições de 18 e tinha sido uma decisão muito, muito corajosa dele apoiar o Trump, que foi o Peter Thiel. Vocês devem saber quem é o Peter Thiel, tá? O Peter Thiel é um magnata do setor de tecnologia e de investimentos. Ele é um cara acho que de origem alemã. Ele já salvou as empresas do Elon Musk outras vezes. Ele já atuou vamos dizer, desde a criação, não a criação, mas é um dos principais investidores do Facebook. E hoje ele, através da Palantir, né, que tem um fundo e tem a empresa, ele investindo numa questão de guerras e de drones e está tendo uma participação nesse universo militar americano muito especial, tá? O Peter Thiel é um gênio. E ele precisa ser entendido como gênio. Inclusive é um cara que não segue um roteiro meio básico que outras pessoas seguem, que ele veio do mundo do direito. Então ele começa o direito, aí ele vai pra outra área, agora eu não lembro qual a segunda área que ele foi, mas ele começa no ramo do direito. E ele, com essa inteligência aguda, né, e essa capacidade de ver antes dos outros, ele, que era um libertário, sempre foi um libertário, gay, o Peter Thiel é um... Por isso que eu falo, eu vou comentar uma coisa aqui, eu espero que tenham sempre esse corte na mão, tá? Porque eu aprendi isso com outras pessoas que me falaram isso, tá? Enfim... Mas é um ponto que é verdade. Você só vai ter um grupo político de sucesso, com gente inteligente e interessante, se no seu grupo político tiver viados brilhantes e judeus. Se você não tiver judeus e viados brilhantes por perto, e mesmo a direita. Mas a esquerda tem isso. A esquerda tem. Por isso que eles são grupos políticos de sucesso. A direita tem que ter também. Precisa ter. O Peter Thiel é um viado brilhante. Um gaysão brilhante. Um gaysão fora de série. Tá? Um gaysão admirável. Porque muita gente me tira de o Renan, um sujeito intolerante, não sei o que. Vocês não entenderam nada quem é o Renan. Sou um cara meio reacionário até. Muitos.
bastante reacionário, muita coisa. Mas eu entendo certas constantes, certas constantes históricas, e eu respeito elas. Eu tento o tempo todo responder. E aí, para algumas pessoas, vai soar contraditório. O que eu quero dizer é o seguinte: eu acho que nós temos que viver uma sociedade. Isso é bem um parênteses, né? Uma sociedade que é necessariamente heteronormativa. Acho que nós temos que viver uma sociedade heteronormativa, em que a norma é heterossexual, cisnormativa. Eu acho, inclusive, que nós temos que cultivar uma sociedade patriarcal. Coloco tudo nesses termos. Dito isso, nós temos uma sociedade que tem que ter o espaço pro divergente, pro alternativo, pro diferente, e isso tem que ser profundamente respeitado, entendeu? Existe uma normatividade e existe o respeito à exceção. O que a gente tem é uma sociedade que cultiva a exceção, tenta praticar a exceção como norma de maneira forçada, que é o que eu tô fazendo com o Léo Lins, tá? E aí, cara, o divergente, né, uma comunidade étnica divergente como o judeu, ele em muitos lugares é perseguido, ele tem que ser cultivado, ele agrega na tua sociedade. Olha como os Estados Unidos é uma sociedade que recebeu os judeus. Olha a contribuição dos judeus para a ciência, para a música, para as artes, para o cinema, para os negócios dos Estados Unidos. É colossal. Colossal. Eu posso falar. E mesma coisa assim, você pega o caso do Turing lá na Inglaterra, né? Um homem brilhante, que era gay, foi perseguido. Então tem que ter esses espaços para essas pessoas, porque essas pessoas são diferentes. São constantes históricas, que eu respeito essas constantes históricas. E é muito louco eu falar isso, porque muita gente fala, pô, mas esse discurso não é based. Não, esse discurso é o discurso mais based possível. E aprendam a lidar com esses elementos que eu tô colocando aqui, esses elementos discursivos, porque tem camadas de complexidade. O Zirael disse, judeu normalmente é muito esperto, eles se protegem também, como toda comunidade que se preserva. Parabéns pra eles por fazerem isso. Parabéns por terem senso de preservação. Eu acho isso só ponto positivo, tá? Vamos voltar. O Peter Thiel é um gay brilhante. Eu só dei essa volta porque às vezes eu fico falando de esse viado, não sei o que, mas é cara, o Peter Thiel é um gay foda. Libertário. E ele, né, é importante ressaltar isso, libertário, um gay foda, se junta ao Trump em 16, quando era muito tóxico se juntar ao Trump, foi muito corajoso, e ele era um cara que investia no Vale do Silício, sabia dos danos que isso poderia acarretar pra ele, mas não ligou. Ou seja, ele foi o primeiro a apostar. O governo Trump foi um governo complicado. Eu acho que ele começa a fazer críticas, acho que ele rompe com o governo Trump, no meio do governo Trump, E aí, o que acontece, né? Eu estou chegando aqui na parte importante. O superextrato aí, né? A superestrutura de ideias e de concepção e de visão de mundo pro governo Trump 2 surge não do universo intelectual, como por exemplo da turma do Steve Bannon, mas vem com a turma do Peter Thiel, com um set novo de autores. E é o que os caras hoje estão começando a chamar de direita tech, que é essa direita do Vale do Silício, que é a direita do Curtis Yarvin, que é um cara tech, que tem até um flerte com coisas de Nick Land, mas é muito Peter Thiel. Peter Thiel é um cara que cuida um pouco da espécie da obra, conhece muito da obra do René Girard, então ele traz isso. Ele próprio, Peter Thiel, é um intelectual, além de ser um investidor genial, é um intelectual brilhante. Então você pega ali, e essa turma cria a visão de uma nova América. Essa visão se acopla no retorno do Trump, e o Trump aceita, porque esses caras também vieram com um caminhão de dinheiro, botam o dinheiro na campanha do Trump e ganham a eleição. Sacaram? O Peter Thiel, nesse sentido, ele é bastante importante por articular essas forças, e ele, em grande medida, que traz o Musk pra parada. E eles formam essa turma ganha o governo. Quem é? Então, assim, o grande empresário ali no game é o Thiel. O Musk é o cara que aparece mais, porque o Musk é um rosto público dessa direita tech. Ele é o rosto público, né? O Musk é uma espécie de entidade global, né? Ele comprou o X, ele vende carro elétrico, ele é um sujeito disruptivo, ele é, talvez, em capacidade de processamento, ele é mais inteligente do que o Peter Thiel, mas ele é bobo e infantilizado. Ele é um gênio, brilhante, muito duro nos negócios, com uma capacidade de gestão acima do comum, com uma capacidade de trabalho, que isso precisa ser colocado aqui, acima do normal. Acima do normal. Eu acho que o Peter Thiel não... Mas ele é bobo e infantilizado, porque problemas de infância, problemas com o papai. Nesse ponto, né, o fato... Vou voltar para aquelas categorias, né. O fato do Peter Thiel ser um viadão sofisticado, conta muito pro Peter Thiel para entender as nuances do jogo. O Peter Thiel é um sujeito socialmente sofisticado. O Elon Musk é um sujeito socialmente muito bruto, muito bobo, abobalhado. O Elon Musk é um tolo, que é um multibilionário, que fica brigando por causa de videogame na internet.
Se ele vê a imagem pública dele sendo afetada, ou se alguém fala não pra ele, ele chora, ele faz birra. Então, o Musk é como se fosse o hétero bobo, brilhante, mas hétero bobo. E o Peter Thiel, quase tão inteligente quanto o Trump, é o viado sofisticado e inteligente. Pontos pro Peter Thiel nesse ponto. Então, o Peter Thiel permanece no governo Trump, enquanto o porta-voz público dessa direita tech, que é o Musk, que cria o Dodge, né, e achava que ia ele próprio reformar, ele faz um diagnóstico sobre o problema do débito, puta, vai tudo colapsar, e ele achava que com o Dodge ele iria resolver aquilo, ele não consegue, ele percebe que o Donald Trump não se engaja como deveria nessa guerra para cortar gastos. E aí entra um ponto, o Donald Trump não vai se engajar como deveria, porque o Donald Trump tem uma leitura política e não estritamente administrativa ou corporativa, vamos botar aí, sobre a administração do Estado, né? Você não pode romper com vários interesses que criaram sua coalizão. E mesmo um país como os Estados Unidos, que é um país muito mais pró-mercado, tal, e que o presidente dispõe de mais meios de ação do que o presidente do Brasil, mesmo eles estão suscetíveis a isso. Então, boa parte, vamos um exemplo, dos aliados do Trump, eles são, vamos dizer, eles cuidam de lobbies poderosos regionais, lobbies que incidem diretamente sobre o orçamento americano. Lobbies poderosos que incidem, e os republicanos são tão lobistas quanto os democratas. Lobby nos Estados Unidos é uma atividade permitida, legalizada, e os políticos não têm vergonha nenhuma de ficar falando por eu sou do lobby de tal coisa, sou do lobby da arma, sou do lobby do não sei o que, sou do lobby do suco de laranja, sou do lobby dos produtores de caranguejo do Maine, sabe? Não tem, ali o jogo é bem aberto. Essas coisas, esses interesses incidem, os interesses também salariais, setoriais, do funcionalismo existem e incidem também, e o Trump faz escolhas políticas. E o Trump não foi arrojado como o Musk gostaria que fosse. O Trump não foi arrojado. E o projeto, né, o orçamento enviado pelo Trump decepcionou o Musk. E o Musk não se sentiu ouvido, né? E quando eu falo Trump, não estou falando especificamente do Trump, tem o Navarro e o Cass, que é outro. O Orlando estava falando muito sobre isso. Mano, os caras que vão cuidar basicamente são os caras que o Trump vai ouvir nessa parte de grana mais do que o Musk. Esses caras deram um chega pra lá no Musk, e o Musk não se sentiu ouvido, ele se sentiu diminuto. E o Musk, em grande medida, ele também era uma espécie de colchão que ficava recebendo essas críticas e se defendendo. Ele ajudava, ele era muito útil ao governo Trump. Em muitos momentos, o escudo que protegia o Trump de críticas era o Musk. O Musk se sentiu menor, traído, sentiu assim, os burocratas me engoliram, e ele largou mão, e aí ele começou a fazer o que ele faz melhor, na verdade o que ele faz de pior, que é birra e choro, como se fosse uma criança, ao vivo, pro mundo ver. Não acho que o Musk, por mais que ele tenha se sentido traído, ele deveria ter agido assim. Por mais que ele interprete de maneira talvez correta que o governo Trump não está sendo nem um pouco arrojado como ele se comprometeu na campanha. O governo Trump não tem um arrojo. Na verdade, aí entra um elemento de realismo. Dê nota de 0 a 10 aqui no chat pro governo Trump. Não adianta botar 0, falar que é 0 ou botar 10, sabe? Definitivamente não é 0 nem 10. Né? Então deem uma nota que vocês considerem realista pro que vocês estão vendo do governo Trump. Eu não consigo enxergar o governo Trump como um governo que conseguiu impor sua lógica pro mundo. Não tô vendo. Eu não tô vendo também, assim, puta que pariu, ele, né, tudo que as coisas que as pessoas imaginavam, né, ele vai começar a fazer as deportações em massa, ele vai impor uma nova lógica econômica global, inclusive uma nova lógica política global. Isso não está acontecendo. O caso Rússia-Ucrânia, tá todo mundo muito curioso. E tem uma parada que é as burrices dele, né, nessa coisa tarifária, nas relações com os outros países, estão impondo a China, sem a China precisar fazer nada, a posição de adulto na sala. A China virou o adulto na sala. Muito bom, Ana, que você botou isso. Isso faz parte de outro tipo de discussão, tá? Que a direita tech tá entrando. Eu não sei se o Musk se pronunciou sobre isso, mas teve uma briga no final do ano passado sobre esse tema. Olha só, põe a notícia na tela. Trump publica ordem que proíbe Harvard de admitir estudantes estrangeiros. Casa Branca acusa a universidade de facilitar a entrada de adversários estrangeiros e de ter recebido 150 milhões da China, né? Harvard, assim como todas as grandes universidades americanas, elas abrem espaço para os melhores estudantes do mundo. A isso damos o nome de brain drain, que é o dreno de cérebros. Os Estados Unidos, por serem a terra da oportunidade, um lugar que você pode abrir empresas, tem os melhores empregos, a grana tá lá, ele vai pegar, né? Imagina o seguinte, esse exemplo é bom, sabe quando você pega um leite, ferve e a nata vai pra cima do leite? A nata, imagina que são os melhores cérebros. Aí você pega a nata,
e joga nos Estados Unidos. Eles caras vão parar em Harvard, em Yale, em Princeton, no MIT, Berkeley, vão pra todo lugar, tá? Esses caras, eles estão, como eu posso colocar? Esses caras ficam nos Estados Unidos. E havia toda uma discussão, porque tinha vocês lembram no final do ano passado, um passaporte, né, um regime de passaporte específico ali para super talentos que estava sendo fraudado por indianos, e o Musk veio a público à época, ele como parte dessa direita tech, defender, não, calma aí, é importante trazer esses caras aqui. No que a direita maga falou, oh, calma aí, quer dizer que os melhores empregos têm que ficar pra gente que não vem daqui? Eu sou americano, eu quero esse emprego. Nós, americanos, temos que ficar com esse emprego. Sim, esses caras simplesmente estão vindo pra cá e jogando e barateando os nossos salários mais altos. Né? Eles estão fazendo um jogo em que eu crio um concorrente de fora, alguém que sequer nasceu aqui, usando a minha universidade, concorrer comigo e tirar o meu melhor emprego. Vai a merda. Inclusive não só no topo das hierarquias ali. Esses caras vinham, os indianos fraudavam. E não é que o cara era brilhante, mas às vezes ele era mediano, ele ia roubar um emprego mediano do americano. E o americano falou, eu não quero isso. O que eu acho um pleito até legítimo dos americanos. A ideia de que o seu país, para ser competitivo, ele tem que ser formado por pessoas que não são do seu país, não é natural. A grande beleza de você querer lutar pelo seu estado-nação é a de que você vai buscar o melhor na sua nação, o melhor na sua cultura, o melhor nos seus homens e nas suas mulheres, né? O melhor do povo brasileiro tem que produzir as melhores mentes, a melhor cultura, as melhores empresas. A gente tem que buscar isso nos nossos. Então eu não acho que é um pleito ilegítimo da direita maga isso. Mas a direita tech já teve essa briga no final do ano passado e deu uma merda pro Vivek Ramaswamy, que ele é de origem indiana. Ele brigou ali e deu merda. Então deu merda e tal. Então já vinha um rescaldo de uma briga. Aí você vê agora essa briga que tá envolvendo os chineses. E uma parte da direita tech tá falando, pô, mas a gente não vai ficar com esses chineses brilhantes. A gente tá tirando literalmente os melhores cérebros da China. Estamos trazendo pros Estados Unidos, convertendo eles ao American Way of Life, tornando eles americanos. E eles vão devolver eles pra China? Deixa eles lá? Então é uma discussão bem interessante, é uma discussão válida. Eu acho que os dois lados têm bons argumentos. Mas me parece que o argumento do Trump é mais populista do que qualquer outra coisa. É aceno pra própria base. E isso vai desgastando essa relação com essa direita tech, que é quem meteu grana. Mas a turma do tio ainda está com o Trump. A turma do Peter Thiel ainda tá com o Trump. Eu acho que o Musk ficou de bobo na sala. O Musk ficou meio sozinho brigando com o mundo. Aí ele começou a chamar o Trump de pedófilo. Começou a atacar, disse que vai pedir impeachment e disse agora que vai fundar um novo partido. Bom, a gente, até se ele precisar de ajuda, a gente se oferece aí, né? Mas... Inclusive, vou te falar que a gente tá falando do Raí agora, ele lançou um vídeo falando que o Elon Musk é o MBL dos Estados Unidos. Eu sei, ele deve estar atacando a gente aí, mas eu não... Mas não vamos reagir agora. Assim, o Musk tem uma capacidade de realização fodida. Mas vai valer a pena pra ele essa briga, né? Eles estão falando agora em revogar aí certos privilégios que a Tesla tinha, essa questão dos carros elétricos, e inclusive contratos da NASA com a SpaceX. Me parece que ele vai ter grandes danos nas empresas dele, Musk, né? Aí eu teria que falar com o Henrique, com o pessoal que acompanha muito esse mundo do Musk, da Tesla, da SpaceX, para entender realmente o impacto. Imagino que o impacto seja grande. Eu imagino que o impacto seja inegavelmente grande. Tô entendendo, né, se valeu a pena para eles, mas é um grande racha. Na verdade, a gente tá falando de... Tranquilamente assim, eu já tive essas discussões. Quem era o homem mais importante do mundo para a direita? O Musk ou o Trump? Até a eleição do Trump, o Musk era o maior nome da direita mundial. Aí virou necessariamente o Trump, mas os dois entraram juntos, numa espécie de uma super aliança. Hoje essa aliança se desfez. Não sei, é uma briga de proporções dantescas. E a direita americana vai rachar muito. Não é igual quando rachou o MBL com o bolsonarismo. O bolsonarismo ficou muito... ele rachou com um negócio muito maior do que a gente. Rachou pequenininho perto deles. E aí a gente tá tendo que crescer. Ali não, o racha é racha de, assim, o Musk vai levar uma turma, uma renca. Se ele vai conseguir criar um outro partido, montar uma outra alternativa. Alguém duvida de um cara que realizou tudo que esse cara realizou? Eu definitivamente não duvido. Não duvido nada. Tá? Não recomendo ninguém a duvidar de um sujeito como o Elon Musk. Mas é um game muito louco, né? Uma coisa que ele pode contar, e aí seria um exercício de visão muito, muito legal. Eu acho que esse governo Trump, vai ser, já vamos fazer um corte, já o governo Trump estoura, vai super bem, eu vou ficar de trouxa. Com o que a gente viu até agora, eu não acho exatamente que o governo Trump tá com um caminho muito certo, tá com um rumo aí muito definido.
Eu não tô vendo nada disso. Lógico que é muito cedo, é um governo que não tem nem 6 meses, né? Mas até agora não vimos nada de muito especial. Tá? Tanto na política externa quanto muita coisa em política interna. Esse lance de determinado aí, tô achacando a Apple, produz aqui nos Estados Unidos ou já era.